tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos lá. No vídeo de hoje eu estava planejando fazer aquela continuação daquele vídeo sobre as estruturações de empreendimentos. Aquele playbook que eu estava montando com vocês, onde eu mostrava como estruturar cada empreendimento, né, cada forma de empreendimento, a depender aí das suas necessidades. Utilizando contrato de parceria, SCP, SPE, sem SCP e sem SPE. Estava fazendo aí um mix de diversas possibilidades. Só que hoje, dia 8 de agosto de 2025, saiu uma notícia no portal do Infomoney, um portal que a gente tem aqui na internet sobre notícias financeiras, que me deixou um pouquinho intrigado, tá? E eu gostaria de fazer esse react dessa notícia aqui com vocês e discutir sobre essa notícia um pouquinho, porque na minha opinião tá um pouco confuso, tá? Em questão a definições terminológicas, em questão a definições de tributação especificamente. Então, vamos estudar comigo essa notícia para que no momento que essa notícia se propagar, se ela se propagar em algum momento, você tenha essa noção completa do que essa notícia está falando, qual é a raiz, né, dessa informação e qual é o entendimento fidedigno, qual que é o entendimento base da Receita Federal sobre essa notícia. Vamos lá. Então, bora lá, né? Aqui a gente já tá no site, vai ver que tem várias propagandas aqui, não se preocupe, tá? Não consegui tirar, então a gente vai ter que fazer dessa forma mesmo, tá? Me desculpa. Mas vamos para o que interessa, vamos para a notícia. A gente começa com um título aqui falando o seguinte: permutas com incorporadoras podem se tornar uma dor de cabeça para proprietários. Quando eu leio esse título, o que eu espero que tenha, né, nessa notícia? Algo falando sobre permuta do ponto de vista imobiliário, principalmente do ponto de vista tributário, né? Já que ele cita aqui sobre um novo entendimento da Receita Federal, né? E eu vou falar aqui para vocês que isso aqui não é tão novo também, tá? Mas vamos voltar um pouquinho. Quando eu observo esse título, eu espero que o portal do Infomoney estivesse falando sobre permuta física, né? A permuta que a gente conhece já hoje no lucro presumido, no lucro real na pessoa física. Então, a permuta física, no fim das contas, é aquela troca de imóvel. Eu tenho um terreno, você tem uma casa, e a gente estabelece, né, que o valor de negociação deste terreno e desta casa, eles são os mesmos, né, eles se equiparam, e por isso a gente faz essa permuta, a gente faz essa troca. Ou, por exemplo, a gente estabelece, a gente verifica que a sua casa vale um pouquinho mais. Então, no lugar de eu dar um terreno ou uma casa, né, em troca somente pelo seu imóvel, eu dou o meu imóvel e mais uma quantia em dinheiro, por exemplo, que é o que a gente chama de torna. Então, a permuta, do ponto de vista imobiliário, junto com o contexto tributário da coisa, é essa troca de imóveis. Então, eu esperaria ver pelo menos isso, tá, nessa notícia. Você vai ver que não é o que está descrito. E a gente sabe, né, eu já tenho diversos conteúdos aqui no meu canal falando sobre a tributação da permuta. Na pessoa física, a gente sabe que a mera troca de imóveis, essa escritura de permuta, essa permuta realizada, ela não é fato gerador para a tributação do ganho de capital. Se tiver a torna e a tributação do ganho de capital se recai sobre a torna, tá? No lucro real, isso já é pacificado também, que não há tributação na permuta física sem torna, mesmo entendimento em relação à torna, tá? E no lucro presumido, a gente percebe-se, né, uma consolidação desse entendimento da não tributação da permuta a partir do despacho da PGFN número 167 de 2022. Tá? A partir desse despacho, se consolidou o fato de que a permuta sem torna no lucro presumido também não se tributa. Tá? E se houver uma torna, nesse contexto do lucro presumido, a tributação se recai também somente sobre a torna. E esse entendimento, inclusive, ele é estendido para IBS e CBS quando a gente fala de reforma tributária do consumo, tá? Então eu esperaria ver no mínimo algo relacionado a isso nessa notícia, mas vocês vão ver sobre o que ela diz. Então vamos continuar a leitura aqui. Inclusive vamos continuar daqui, né?
Um novo entendimento da Receita Federal pode levar ao pagamento dobrado de imposto, criando insegurança jurídica para donos de terrenos. E eu vou mostrar para vocês que esse entendimento da Receita Federal não é novo, mas primeiro vamos buscar o objeto dessa discussão. Continuando. O avanço da especulação imobiliária nas grandes cidades de todo o país acelerou também o uso de uma velha prática do mercado imobiliário, a permuta. E aqui é o que eu falei para vocês. Texto imobiliário falando de imóveis e tributação, a permuta que existe efetivamente do ponto de vista tributário é a permuta física, tá? Então coloca isso na sua cabeça. Permuta do ponto de vista tributário é a permuta física, mas o que parecia um bom negócio para todos, quem queria vender um imóvel ou terreno para grandes incorporadoras e para empresas que também não precisavam desembolsar valores altos na aquisição, pode ter se tornado uma arapuca tributária para os vendedores, né? Como se esse novo entendimento da Receita Federal fosse algo que fosse prejudicar, esses terrenistas a partir de agora, né. Mas como eu falei, eu vou te mostrar que este entendimento não é um entendimento, novo, tá. Isso já vem de alguns anos. Isso porque uma nova interpretação da Receita Federal, já falei que isso aqui não é novo, acendeu o alerta no setor imobiliário. Talvez nem tanto, mas vamos continuar. Sobre essa prática largamente adotada pelas construtoras para a chamada formação de estoque de terrenos. Tudo bem. Aqui começa o assunto interessante. A solução de consulta COSIT, o que que é uma solução de consulta? Neste contexto específico, tá? Um dono de terreno tinha lá um terreno eh, na sua propriedade e decidiu negociar esse terreno com a incorporadora. Em negociação com a incorporadora, eles estabeleceram essa permuta que eles estão falando aqui na notícia, tá? Aqui já vou adiantando, não é a permuta que a gente conhece no contexto tributário, efetivamente. Ele decidiu estabelecer essa permuta com o incorporador e foi diretamente à Receita Federal questionar quais são, os caminhos, os efeitos tributários que ele vai, ter que enfrentar nessa permuta que eles, designaram aqui. Então ele formula essa consulta com a Receita Federal responde esse contribuinte, esse terrenista, e quando a solução de consulta é COSIT, isso quer dizer que ela vai ter efeito vinculante para todos os demais contribuintes que estiverem num contexto, semelhante ao contexto da pergunta daquele contribuinte. Então isso é uma solução de consulta COSIT, tá? De número 89 de 2025, que foi publicada em junho. Inclusive já é antiga, né, 2 meses atrás. Trata das chamadas permutas financeiras. Aqui que eu queria chegar com vocês, porque do ponto de vista tributário, exclusivamente, que é o que a gente está falando aqui no fim das contas, permuta financeira, que é aquela operação onde o incorporador, por exemplo, ele compra este terreno, ele adquire este terreno, ele oferece como pagamento um percentual do VGV do empreendimento. Então, basicamente, essa é a permuta financeira. Do ponto de vista tributário, isso não é permuta. Não, nós não podemos tratar como permuta, né, essa permuta física que eu falei, que tem previsão na legislação, já existem todas as tratativas de como tributar em todos os regimes tributários. Nós não podemos pegar este tipo de permuta financeira e tratar como uma permuta física, tá? Então, não é um entendimento novo da Receita Federal, tá? Não é um entendimento novo da Receita Federal. Já existe um entendimento muito bem consolidado, tá? Para a permuta física. Por que, então, eh, tem essa denominação para esse tipo de operação como permuta financeira? Porque no fim das contas, foi uma designação do mercado imobiliário no geral para esse tipo de operação, tá? Mas aqui a gente precisa segregar do ponto de vista tributário e contábil, tá? A gente precisa fazer essa segregação. Permuta financeira é uma coisa. Inclusive, a Receita Federal já tem um entendimento sobre a tributação da permuta financeira para as pessoas jurídicas há muito tempo. Aí eu vou mostrar essa solução de consulta para vocês. A gente pode trazer esse entendimento
para pessoa física também. Isso é muito comum na Receita Federal, que foi o que aconteceu nessa solução de consulta COSIT 89 de 2005, tá? Então, permuta financeira é uma coisa, permuta física é uma coisa totalmente diferente, tá? Que vai respeitar aí outras regras de tributação. Então a gente precisa fazer essa segregação, tá? Até porque os impactos tributários são extremamente diferentes, tá? Como eu falei, a tributação da permuta física é de uma forma, eu falei no começo do vídeo, e basicamente a tributação da permuta financeira é como se você estivesse fazendo um contrato de compra e venda a prazo, com um recebimento vinculado a uma parte aí do percentual de vendas deste empreendimento, tá? Então a gente precisa fazer essa segregação. Vamos continuar aqui só para a gente terminar a notícia, tá? Acho que não tem. Tá, vamos continuar aqui. Parei aqui, né? Permutas financeiras. Modelo em que os donos de terrenos trocam a sua propriedade por uma participação nos resultados de um empreendimento imobiliário, ficando com apartamentos que serão construídos no local de sua casa ou terreno. Aqui a gente tem uma confusão muito grande. Eu nem tinha, na primeira leitura, eu nem tinha percebido isso, tá? Tem um erro muito grande nessa notícia. Ele acabou de descrever aqui, ó, trocam sua propriedade, ficando com apartamentos que serão construídos no local de sua casa ou terreno. Essa descrição é a descrição de uma permuta física, tá? Uma permuta física de unidade de terreno por unidades a construir naquele empreendimento. Permuta física, tá? E tem aquele tratamento tributário que eu já falei para vocês aqui no começo. A solução de consulta COSIT 89 de 2025, que é o objeto dessa notícia, fala de uma permuta, vocês já entenderam, financeira, tá? Então tem um descasamento técnico aqui nessa notícia, tá? Segundo advogados, na prática, agora essa modalidade vem resultando em uma tributação em dobro para os proprietários, apesar deles estarem assumindo os riscos junto com o incorporador. Meu entendimento, eles não estão assumindo o risco com o incorporador. Se eles efetivamente quiserem assumir o risco com o incorporador, o risco do negócio, o risco do empreendimento, que eles entrem numa sociedade, numa SPE, ou que seja numa SCP para correr só o risco de capital, por exemplo. Numa SPL corre o risco do negócio, né, como um sócio efetivamente. Então eu não vejo os proprietários de terrenos, assumindo riscos junto com os incorporadores ou loteadores nessa modalidade. Ele firma um contrato de compra e venda e ele vai ter o direito de receber o valor dele, o empreendimento, eh, estando bem sucedido ou não. A questão é que na permuta financeira, o pagamento ele está vinculado a um percentual do VGV do empreendimento. O incorporador vai ter a obrigação de pagar ele, assim como na permuta física. Na permuta de terrenos por unidades a construir, o incorporador ou o loteador, ele firma essa obrigação, ele constitui uma obrigação de entregar algo em troca do terreno que ele adquiriu. Eu não sou um advogado especialista em direito imobiliário, direito contratual, mas observando o contexto de negócio, o contexto contábil e tributário da coisa, essa é a minha visão, tá? E a gente pode continuar. Na permuta financeira, em geral, o proprietário do terreno não recebe um valor fixo à vista, normal, como em uma venda tradicional, mas ainda assim é uma venda, não é uma permuta, é um contrato de compra e venda. Ele passa a receber mensalmente um percentual conforme as vendas realizadas pela incorporadora. Trata-se, portanto, de uma parceria na qual o dono do imóvel entra como sócio informal do negócio, assumindo riscos, acompanhando o resultado e dependendo do êxito das vendas. Mais uma vez, se é uma parceria entre terrenista e incorporador e loteador, que formem um contrato de parceria. No meu último vídeo que eu fiz sobre estruturação, eu menciono como que funciona um contrato de parceria. E aqui no último parágrafo, a Receita Federal respondeu por meio da própria solução de consulta COSIT que a natureza da operação não se submete à vontade das partes ou à nomenclatura que estas decidam adotar no contrato e que o direito tributário não se curva à semântica privada, mas sim à substância dos atos jurídicos praticados. E esse consulente ele deixa bem claro que, na solução de consulta,
ele deixa bem claro que ele está entregando o terreno, ele está vendendo o terreno, ele não está estabelecendo um contrato de parceria, ele não está integralizando esse terreno numa SCP nem numa SPE. Ele está alienando este terreno, ele está vendendo, e como parte do pagamento, ele vai receber um percentual do VGV desse empreendimento. Basicamente, esse é o corpo, né, a parte mais interessante dessa notícia. Como eu falei para vocês, esse entendimento de que uma permuta financeira é tributada não é um entendimento novo, tá? Ele não nasceu hoje pela Receita Federal. Lá em 2019, a gente já teve a solução de consulta COSIT também, número 96 de 2019. E basicamente, no corpo, qual que seria o resumo dessa solução de consulta? Uma pessoa jurídica do lucro presumido, sim, é uma pessoa jurídica, diferente do caso da solução de consulta 89, que é uma pessoa física, mas na essência a operação é a mesma. Então, essa pessoa jurídica, ela vendeu um terreno para uma incorporadora. Como parte do pagamento por esse terreno, a incorporadora ofereceu um percentual do VGV desse empreendimento para essa pessoa jurídica que, ora, era detentora do terreno. E qual foi o entendimento da Receita? Nesse caso, você vai tributar o valor fixo que você recebeu, nesse caso teve um valor fixo, e também vai tributar no seu regime tributário, né, utilizando as suas presunções, no caso do lucro presumido, a parcela variável que você recebe pela venda do terreno também. Então, a gente pode perceber que esse entendimento de que a permuta financeira agora é tributada, que é assunto novo 2025, não. Já é um entendimento, assim, da Receita Federal desde 2019. E onde eu quero chegar com tudo isso, toda essa discussão? Acho que o vídeo vai ficar até um pouco longo demais com o que eu estava propondo, mas tudo bem. Onde eu quero chegar com isso? Cara, você incorporador, você terrenista, você investidor de empreendimentos imobiliários, precisa de um contador, de um advogado especialista junto contigo. Por quê? Porque o contador, principalmente, né, como eu sou contador, eu vou defender o lado do contador, né? O contador especialista, ele tem esse olhar já mais afiado para esse tipo de notícia, para esse tipo de contexto. Nesse caso aqui, por exemplo, um contador especialista em construção civil já sabe a diferença entre permuta financeira e permuta física e sabe que a permuta física tem esse tratamento tributário de não tributação, por exemplo, e a permuta financeira tem. O contador especialista já sabe que esse entendimento da Receita Federal não é um entendimento novo, tá? Não é nada novo. Então, nos planejamentos, isso já é inserido, isso já é contextualizado para terrenista, para incorporador. Por isso que eu vejo que você precisa ter um contador especialista junto contigo, para que no momento em que você se depara com uma notícia dessa, por exemplo, que eu mostrei para você, você não entre em pânico, né? Você não acredite que acabou as formas de estruturação, que a Receita Federal está engolindo tudo. Precisa de um contador especialista junto contigo para te ajudar a estruturar os seus empreendimentos. No vídeo de hoje, eu queria falar mais sobre isso, como eu falei, queria trazer outro conteúdo, mas como eu tô vendo que essa notícia ela tá ganhando força, eu achei que valeria a pena eu trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês. Deixa aqui embaixo o que que você achou dessa notícia, qual foi sua reação perante essa notícia aí na Infomoney, que é um portal grande, um portal relevante. E valeu!